Olá, cancerianos, como vocês estão? Espero que bem. Vamos então começar o ano 2021, leitura para janeiro. Leitura válida para todos os cancerianos de Sol, Lua ou Ascendente, tá? Quem quiser fazer leituras comigo, todas as informações estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Se quiser fazer uma leitura como essa, se quiser fazer uma leitura anual, para quem ainda não fez também. Vou deixar inclusive aqui abaixo também na descrição do livro, do vídeo, a playlist das leituras anuais, tá? Para quem ainda não viu. Vamos lá. Gêmeos, janeiro de 2020. Parte geral da leitura. Tem um cachorro latindo. Passou. Eu falei gêmeos? Não, né? Espero que não. Leitura para câncer. Fiquei com isso na cabeça agora. Parece que eu falei gêmeos. Se por um acaso eu tiver falado, me desculpem, tá? Cancerianos, janeiro de 2021. Não sei se eu falei 2020 também. Câncer, janeiro de 2021. A cura, a energia do Rei de Copas. Uma energia bem canceriana mesmo. Vamos deixar aqui por enquanto. Câncer, janeiro de 2021. Vida emocional, vida material. O enforcado. Então aqui esse Rei de Copas tanto tá aqui para representar vocês, sejam homens ou mulheres. Numa leitura geral a gente não vai fazer distinção aqui, né? E esse Rei de Copas nesse tarô do Osho chama-se cura, né? Essa cura aqui ela pode ser uma cura física, ela pode ser uma cura energética, inclusive as mãos estão aqui, né? Reiki. Pode ser uma cura emocional também, até porque temos aqui um Rei de Copas, né? Copas fala muito das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, enquanto vocês fazem uma cura, ao mesmo tempo a gente tem aqui uma energia mais introspectiva, né? Esse enforcado muitas vezes fala de uma situação, de alguma coisa na nossa vida que fica suspensa por algum tempo. Temporariamente suspensa. Ao mesmo tempo, essa carta fala da gente enxergar as coisas de um outro ponto de vista, né? Porque o enforcado, ele não está enforcado, ele está só pendurado de cabeça para baixo. Essa posição, né, de cabeça para baixo vem muito para nos dizer isso. Enxergar as coisas de uma forma diferente, de outros pontos de vista, mudar a perspectiva, né? Enfim, tá? Então tem uma questão aqui de amadurecimento emocional, de cura em todos os níveis, mas principalmente emocional, e aqui uma suspensão, uma introspecção e uma mudança de visão, de perspectiva aqui, tá? Uma espécie de reviravolta. Você enxergando alguma coisa, algo, alguém, enfim, de um jeito diferente, tá? Vamos lá, cancerianos. 10 de paus, abrindo a leitura, aqui chama-se repressão. 6 de paus é o sucesso. 9 de espadas é o sofrimento. 5 de copas, apego ao passado. 6 de copas, o sonho. Abrimos a leitura com uma energia de fogo, fechamos com uma leitura, essa parte, né, da leitura com uma energia de água,
Então tem uma mudança aqui, esse 9 de espadas poderia ser uma carta melhor para ser aqui esse divisor de águas, né? Enfim, 9 de espadas, o sofrimento aqui do 9 de espadas, ele é mental, tá? É uma espécie de tormento mental, é quando a gente fica pensando excessivamente em alguma coisa, né? Vocês veem com uma carta aqui que é um 10 de paus, né? Eu falo assim, o 10 de paus é uma carta que tem um peso, que tem uma pressão, aqui nesse tarô chama-se repressão, né? O peso que pode ser o peso de muito trabalho ou o peso de muita expectativa, é um desequilíbrio, porque é algo que pesa, né? Eu falo que o bom do 10 de paus é que ele é um fim, ele é um 10, né? No tarô, as cartas numeradas vão de 1 até 10. Então, quando a gente chega no 10, é um final de uma etapa, teoricamente, tá? Vocês podem, alguns, estar muito focados aqui na questão do sucesso, em alguma conquista, mas isso é algo que já tá pesando. Agora sim, essas duas cartas mostram vocês conseguindo conquistar alguma coisa. Aqui, como veio, né, o fogo aqui, depois veio a água, me dá uma sensação de que são coisas diferentes, tá? Aqui, por exemplo, pode ser algo mais a nível material, profissional, vocês conquistando alguma coisa, mas tem aqui um peso, uma carga, né? Uma pressão, um desgaste, vocês podem até estar sentindo um certo cansaço. Então aqui mostra vocês conquistando alguma coisa e esse 10 de paus que abre a leitura mostra que essa conquista não foi fácil, né? Não é que veio de graça, não, mas vocês chegaram lá, vamos dizer assim, chegaram ou estão chegando agora, né, em janeiro de 2021. Aqui, então, uma outra mensagem aqui, né, emocional, apego ao passado, tão canceriano isso aqui, né? Tão canceriano que não consegue sim, tá? Consegue se desapegar sim de coisas que aconteceram no passado, que não deram certo, e aí vocês ficam carregando essa caixa, né? Bom, aqui tem uma evoluçãozinha, vamos dizer assim, né? Vocês passando do 5 para o 6. De toda forma, olha só, uma energia muito sonhadora, né? Então, aqui para mim ainda mostra alguma coisa que vocês precisam superar a um nível emocional. Eu falo que essa carta aqui, essa caixa, né, ela tem que ser jogada fora. É uma caixa cheia de coisas que já não te servem mais, tá? Coisas, pessoas, sentimentos, pensamentos que já não te servem mais, né? Eu gosto da energia do sonho, né? Desde que ela venha acompanhada de cartas leves, alegres, não é o caso dessa parte aqui da leitura. Então, com o que vocês andam sonhando, né? Coisas do passado? Enfim, vale a reflexão, tá? E o centro da leitura, como eu já disse, tormento mental, ficar pensando demais em algo, excessivamente, é uma energia um tanto quanto ansiosa, né? O fundo da leitura de vocês, cura, né? Amadurecimento emocional, cura, enxergar as coisas de um ponto de vista diferente, tem a ver com essa parte aqui da leitura, tá? Bom, vamos lá, continuando, né? Parte emocional, como se isso aqui já não fosse muito emocional, né? Carta do carro, que é a carta ligada ao signo de vocês, Câncer. A estrela, um as de espadas, 8 de paus e o 6 de copas. Aqui, a leitura já tá bem mais animadora, embora apareça esse 6 de copas aqui, né? É a mesma carta, só porque em tarôs diferentes, né? Que remete ao passado, mas essas cartas aqui mostram você seguindo em frente, tá? Carta do carro, abrindo a leitura, essas primeiras cartas eu falo que essas primeiras cartas são a energia que vocês vêm trazendo, né? É uma energia do passado que vocês vêm trazendo. Então, o carro, para mim, já é uma carta de seguir em frente, né? É uma escolha, uma decisão. Eu decido seguir em frente, eu decido mudar o rumo da minha história. É uma carta que tem aqui uma consciência, né?
Eu sei o rumo que eu tô indo, né? Que eu estou tomando. Tenho as rédeas, tenho o volante nas minhas mãos, tá? Carta da estrela também é uma carta de cura, né? Ah, que legal, eu puxei a cura aqui, o Rei de Copas, e essa carta aqui do silêncio é justamente a carta da estrela. Interessante. Então a estrela fala de cura emocional, fala, né, é, de esperança, de fé. Eu gosto quando vem a estrela na parte emocional, especialmente se a gente estiver falando aqui, porque emocional pode ser muita coisa, né? Mas especialmente se a gente estiver falando aqui de relação, né? Relação sua com outras pessoas, pode ser um relacionamento amoroso, porque essa nudez do personagem da carta da estrela me mostra uma vulnerabilidade, né? Quando nós nos dispomos a nos vulnerabilizar novamente, né? Porque quando a gente não trabalha essa questão da cura e entra num relacionamento sem estar completamente limpo, né? Estando, por exemplo, nessa energia aqui, a gente entra cheio de defesas, cheio de amarras, né? Com uma armadura, a carapaça do caranguejo, né? E aqui não, aqui mostra essa disponibilidade em se vulnerabilizar novamente, em se abrir novamente para o amor. Aqui, especialmente, claro, para aqueles que não estão em um relacionamento, isso que eu acabei de falar, né? Mas de toda forma, uma energia de cura, tá? O As de Espadas aqui no centro da leitura, ó, junto com esse 9 de Espadas, é interessante, né? Porque o As de Espadas vocês entendendo, tendo consciência a respeito do 9 de Espadas, né? Então veja que essa parte da leitura veio um pouco assim para contradizer isso aqui que foi dito aqui nessa parte de cima da leitura. No sentido de vocês estarem superando isso aqui que eu acabei de falar na primeira fila aqui, né? É a sensação que eu tenho, né? As de Espadas é uma carta de consciência, fala da mente límpida, é uma carta que fala de uma nova forma de pensar, tem um pouco a ver aqui com o enforcado, e juntas essas cartas formam, né? Aqui nós temos um 9 e um As de Espadas, a soma dessas duas cartas dá um 10 de Espadas. O 10 de Espadas é a rendição, é quando nós nos rendemos, né? Nós paramos de ficar aqui obcecados com algo, né? Pensando obsessivamente em algo, nós nos rendemos, né? Nós deixamos cair esse fardo, esse peso. E aí vem uma energia nova, um As, uma nova forma de pensar, como eu disse, né? Essa carta tem aqui a coroa e os louros, falam de uma vitória, né? Uma vitória aqui que é especialmente uma vitória sobre a própria mente, tá? 8 de paus aqui, mais uma vez, essa energia de seguir em frente. Alguns de vocês, né, podem ter aqui alguma situação à distância, né? Pessoas que moram em outro lugar, outra cidade, outro estado, outro país, né? Essas cartas aqui muitas vezes falam de viagens, alguma questão à distância, né? Vocês podem estar com alguém que mora, né, em outro lugar, ou podem estar conhecendo alguém que mora em outro lugar. E aí vem o 6 de copas, mas o 6 de copas em si é uma carta que remete ao passado, sim, mas de uma forma gostosa, não é de uma forma, sabe, quando a gente fica lamentando, quando a gente fica triste, não. O 6 de espadas, junto com essas cartas dessa linha aqui, fala muito de você olhar para o passado, mas no sentido de apreender as lições, né? Tirar as lições do seu passado. Aqui não é uma energia de tristeza, de lamentação, de perda, nada disso. Aliás, o 6 de copas é uma carta bem gostosinha, tá? Vocês, então, especialmente essas 4 cartas, mostram você seguindo em frente. O passado ainda pode aparecer, ao menos nessa parte aqui da leitura, mas não de uma forma pesada, né? De uma forma melancólica, de uma forma
sabe, ansiosa, não, nada disso. Aqui tá diferente. A vibe dessa linha aqui tá muito diferente dessa aqui de cima, o que me dá uma sensação de evolução, né? É essa mudança de visão aqui, é essa linha para essa linha, tá? Parte material. Torre. Torre com 5 de ouros é uma coisa positiva. Daqui a pouco eu vou falar, tá? Valete de copas, lua, 3 de espadas. Uau, hein? Eita! Eita mesmo. Vamos lá. Estamos na parte material, né? Mas eu acho tudo muito interligado aqui, né? Muito entrelaçado. A torre com os 5 de ouros, por que eu falei que é uma coisa positiva, né? Porque os 5 de ouros, as cartas de número 5, né? 5 de ouros, 5 de copas, espadas, paus, são cartas mais ligadas ao nosso ego, ao nosso eu inferior, vamos dizer assim, ao nosso eu que tem limitações, que tem medos, que tem carências, que tem apegos, que tem padrões, né? De abandono, de escassez, né, de falta, e é tudo muito inconsciente, ó. E veja bem, o 5 de ouros está aqui refletido com a carta da lua, que fala do inconsciente, e o 5 de copas aqui também, ó, junto com a lua. Mais uma vez, uma carta que fala do inconsciente, tá? Quando vem a torre junto, a torre fala da quebra desse tipo de padrão, né? A torre é uma carta que fala de uma ruptura lá na base, né? Não é uma coisa superficial, é algo profundo, é algo realmente ao nível inconsciente lá nas profundezas, tá? Então eu acho interessante essas duas cartas juntas, essas cartas mostram vocês rompendo com padrões. Esses padrões todos que eu falei: medos, carências, escassez, falta, abandono, apegos e por aí vai, tá? Ótimo. O centro da leitura é uma carta que fala de renovação. Então aqui pode ser uma proposta que vocês recebem, uma proposta que vocês fazem. Tem aqui uma novidade, tá? E é uma novidade que vocês vão gostar, porque vai tocar aqui as emoções, né? Valete de copas. Copas é um naipe que tem a ver com as emoções, com os sentimentos. Então temos aqui alguma novidade, né? Mas é interessante, né? Porque cartas de uma que mostram uma certa tristeza aqui, apesar dessa novidade. Então tem algo que incomoda emocionalmente falando, tá? Estamos na parte material, mas é aquilo que eu disse, é tudo muito entrelaçado, né? Essa parte da leitura tá combinando muito com essa primeira aqui, com essa primeira linha. O centro aqui é como se fosse um conselho, é o que eu tô entendendo dessa leitura, né? Aqui pode haver algum nível de frustração em alguma área da sua vida. Não vamos tapar o sol com a peneira, né? 5 de copas, lua, 3 de espadas, 5 de ouros, torre, tudo junto, né? Nem tudo são flores aqui não, tá? Então tenham essa linha central aqui como uma espécie de conselho, né? Se precisar, volta aqui um pouquinho no vídeo e veja o que eu falei quando eu falei aqui, né? E aqui eu não tô falando de qualquer tristezinha, não. Eu tô falando de uma tristeza profunda, tá?
Agora é interessante, né? Porque essas cartas aqui muito fortes, né? E essa carta central é muito leve, interessante, né? Eu ainda estou tentando entender aqui. É uma carta que tem a ver com as suas emoções e é uma carta leve, né? De repente, tudo isso aqui, de alguma forma, tem aqui uma questão de entendimento, né, das emoções, e eu, né, mais uma vez estou tentando entender aqui como que isso se reflete na sua vida material. Reflete, porque tá aqui, né? Tudo isso traz aqui alguma coisa nova, né? Para alguns essa coisa nova é muito específica, é uma proposta de trabalho, tá? Mas assim, é algo mais profundo aqui. É algo mais profundo que, enfim, eu também não estou entendendo, mas talvez vocês entendam. Assistam essa leitura, eu sempre faço essa recomendação, né, de não assistir a leitura só no comecinho do mês, porque algumas coisas realmente só vão fazer sentido ao longo do período. Então, assistam essa leitura no final do mês, tá? O fundo da leitura, como a gente viu, cura, nova perspectiva, tá? Vamos falar das colunas então, cada coluna trazendo uma mensagem. 10 de paus, carro, torre. Então, assim, 3 cartas aqui que falam de mudanças, de fechamento de ciclo e mostra você seguindo em frente, finalizando questões difíceis, deixando para trás um peso, um fardo, né? Rompendo aqui com padrões limitantes, tá? E seguindo em frente. Vocês aqui com consciência a respeito de tudo isso. Estou consciente. Interessante, a energia que vocês vêm trazendo, tá? Logo em seguida, 6 de paus, estrela, 5 de ouros. Aqui a mensagem é positiva, embora o 5 de ouros não seja uma carta positiva, mas está aqui com a estrela e o 6 de paus. Então, o 6 de paus é uma carta de conquista, de sucesso, de superação, e junto com a estrela, que, né? Aqui a gente tem muita energia de sucesso. Olha só que interessante, batendo de frente com a carta da crença limitante, né? Eu falo muito isso. Às vezes a gente quer conquistar coisas na nossa vida, coisas muito ambiciosas, e a gente bate de frente com a crença limitante, né? Então a crença limitante vem falando assim, olha, como que você vai manifestar esse sucesso todo com essa crença limitante, por exemplo, de não merecimento, né? Não me sinto merecedor ou merecedora de todo esse sucesso, de todo esse reconhecimento público, porque 6 de paus com estrela fala disso, né? Sucesso, reconhecimento público por parte de outras pessoas. Tá batendo de frente aqui com alguma crença limitante inconsciente, tá? Merecimento, trabalhar aqui a questão do merecimento, tá? 9 de espadas, as de espadas, valete de copas. Aqui aquilo que eu falei, temos aqui o 9 de espadas, energia de tormento mental, junto com o as de espadas forma o 10 de espadas, rendição, é quando eu paro, é quando eu largo, né? Quando eu solto, quando eu me rendo. E aí o 10 é 1 e o 0 já trazem em si o as, mas o as está aqui explícito, uma nova forma de pensar, né? E de sentir também, valete de copas. E aqui pode trazer novidades, tá? Novidades. Bom. 5 de copas, 8 de paus e a lua. Então aqui vocês estão com essa energia de quero seguir em frente, mas ainda tenho algum apego ao passado, né? Quero seguir em frente, mas ainda tenho algum apego ao passado. Esse apego também pode ser algo muito inconsciente, tá? Do tipo assim, conscientemente vocês podem estar assim, não tem mais nenhum apego ao passado, né? Não tem, o passado já foi completamente superado, tá aqui, tá?
Seis de copas duplamente e um 3 de espadas. Então vejam que de fato o passado ainda está presente, né? Seis de copas em si, isoladamente considerado, não é uma carta triste, mas vindo com um 3 de espadas, mostra aqui feridas emocionais, mágoas, tristezas, né? Saudade, tá? Quando um 3 de espadas vem numa leitura, o 3 de espadas fala de alguma coisa, alguma energia, alguma emoção que precisa de cura, que precisa de perdão, né? Coisas desse tipo, tá? Feridas emocionais que ainda não foram completamente cicatrizadas, tá? Torre com 6 de copas, aqui vocês... Eu falo que a torre às vezes é uma carta que fala da gente cair na real, porque a torre é uma carta muito forte, né? Ela vem, ó, como um raio que cai na nossa cabeça, colocando uma luz, quer a gente queira, quer não, né? E essa luz aqui, esse raio, ele vem aqui cruzando com essa carta do passado, né? Cair na real, tá? 10 de paus com 3 de espadas, então aqui há um peso, como eu disse, 10 de paus, e é um peso aqui que traz uma tristeza, né? Algo que vocês estão carregando, um peso, uma caixa que vocês estão carregando de tristeza, de mágoa, seja o que for, né? 5 de ouro, 5 de copas, duas cartas de número 5, crenças limitantes, inconscientes, apegos ao passado, medos, carências, tudo aquilo que eu já disse, não preciso repetir mais. 6 de paus com lua, aqui é positivo, essas questões inconscientes que eu tô falando aqui, com um potencial de superação, de vitória, né? Enfim, de vocês superarem isso. 9 de espadas e valete de copas. Aqui, uma energia emocional nova, né? O valete de copas, o as de copas, são cartas que falam de um começo ou de um novo começo emocional, né? Que tem a ver com a sua vida emocional. Pode ser um novo relacionamento, pode ser alguma outra coisa, cada um vai saber. Mas tá aqui com esse 9 de espadas, essa energia de ansiedade. Por quê, né? Porque ainda tem coisa mal resolvida aqui dentro de vocês, emocionalmente falando, né? É isso, cancerianos. Agora, o pano de fundo da leitura é justamente essa nova visão e essa cura, né? Porque essa leitura, obviamente, tá falando disso, precisa disso, né? Dessa cura, dessa mudança de visão, né? Vamos lá. Centro da leitura de vocês, ver a verdade de uma situação, consciência, né? Vamos finalizar com a última carta, Câncer, janeiro de 2021. Liberdade, que saltar. Eu vou tirar uma carta, mas liberdade tem a ver com nós nos libertarmos, né? De algumas coisas, apegos, enfim. Conexão, abundância. Quando essa carta vem, ela fala de uma abundância que está disponível. A abundância não só no sentido de prosperidade material, mas em todos os sentidos. Abundância de amor, abundância de saúde, né? Agora, essa carta vem junto com a conexão. Aqui a gente tem que estar conectado com o eu superior, com a energia de Gaia também, gerando
um equilíbrio aqui no centro, né? No plexo solar. Eu vou ler a carta da conexão e a abundância está aqui no fundo, tá? Conexão. Vamos lá. Todos nós, seres humanos, somos ao mesmo tempo terrenos e divinos. Um de nossos maiores desafios é conciliar essa natureza dual. Quando unimos esses dois aspectos do nosso ser, a conexão se estabelece, assim na Terra como no céu. Isso quer dizer que você precisa aceitar a sua natureza terrena, precisa aceitar que possui um corpo físico, que vive no mundo material, tantas vezes imperfeito, e que convive com seres humanos tão humanos e imperfeitos quanto você. Precisa aceitar que você, tanto quanto as outras pessoas, possui sentimentos que preferiria não ter. Sentimentos como raiva, ciúme, inveja, ódio, medo, mágoa. Por outro lado, você precisa perceber que, não importa o quanto os seus sentimentos terrenos sejam sombrios, você possui uma essência divina, capaz de manifestar a sua luz em cada gesto, em cada fração de pensamento. Capaz de sentimentos belos e elevados, como o amor, a generosidade, a coragem, a verdade. Assim como ocorre com a energia elétrica, quando a nossa sombra, negativo, e a nossa luz, positivo, se encontram, uma luz se acende e a conexão acontece. Se a conexão se apresentou a você hoje, você está sendo chamado a integrar esses dois aspectos do seu ser. Integrar, né? Então não é negar, né? Talvez você tenha estado focado demais num deles, negligenciando ou negando o outro. Negando, o que eu acabei de falar, né? Você está sendo convidado a reconhecer a existência das polaridades em você e a integrá-las por meio da consciência e da aceitação. Aceite, você é capaz tanto de odiar quanto de amar, tanto de agredir quanto de curar, de temer e de enfrentar. Isso não torna você menos divino. Aceite e integre essas forças aparentemente opostas e uma luz se acenderá bem no centro do seu ser, conectando você com o verdadeiro caminho de sua alma. É isso, cancerianos. Adoro a mensagem dessa carta. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, assinem o canal, ativem o sininho para não perder as próximas notificações. Agradeço muito, especialmente aqueles que ficaram até o final. Acho importante assistir a leitura inteira, porque algumas pessoas assistem só fragmentos da leitura e não sei, pelo menos a minha leitura eu não acho que faz sentido assistir só um pedacinho, né? Fica essa dica, tá? Tudo de bom para vocês. Obrigada mais uma vez. Namastê.